Olá, gente! Hoje eu estou aqui no chat com uma convidada muito especial, que é a Heloísa Ribeiro. Ela é nutricionista, já está na área há mais de 12 anos, desenvolvendo seu trabalho na nutrição. E nós vamos falar hoje a respeito de dicas saudáveis. É um prazer estar com você aqui hoje, é muito especial estar participando dessa sua conexão com a sua audiência. Você sempre me dizendo que as suas clientes querem saber mais sobre saúde, e quanto mais conhecimento, quanto mais as pessoas compreenderem o que é saúde, mais saudável elas serão. Exatamente, por isso esse convite, para a Heloísa, que eu confio no trabalho dela e queria muito que ela participasse comigo desse projeto a respeito de alimentação, de dicas, de ensinar mesmo como que se alimenta, tem uma alimentação saudável. A gente sabe que o nosso dia a dia é muito corrido e que às vezes falta mesmo algum tipo de orientação, às vezes a gente lê uma informação errada e por isso eu resolvi entrar nesse nicho com ela para a gente poder trocar algumas informações, onde a gente consegue dar esse plus para vocês que vai acompanhar hoje com a gente aqui. E acho que vai ser bem bacana, né, Elo? Vai sim, Paulinha. E aí, Elo, fala pra gente um pouquinho o que é uma alimentação saudável? Olha, Paula, para a gente definir saudável, a gente precisa olhar para a nossa referência, que hoje é a Organização Mundial de Saúde. É a OMS que diz o que é saudável. Não é a Elo, não é outra nutricionista. Na verdade, o que é ser saudável é muito além de ter ausência de doença. Uma pessoa saudável, ela está com bem-estar, que é o que a Paula Neves trabalha, né? Ela tem bem-estar, ela tem um bem-estar social, emocional, religioso e financeiro. Porque tudo isso vai corroborar para as suas escolhas, né? Porque você é muito além do seu prato, muito além do que você coloca ali no prato de comida. Você diz que as pessoas estão correndo, né? Com a vida corrida, e na verdade, quando elas chegam a parar ali para comer, se é que algumas param, porque tem gente que come de pé, não é verdade? Quando elas realmente param para comer, às vezes elas comem o que está mais rápido, né? Ou também aquela memória afetiva, aquilo que acostumou. Tem mulheres, você trabalha com mulheres, né? Eu também, eu acompanho mulheres. E agora estou até num momento novo acompanhando os filhos dessas mulheres. Elas têm um paladar muito infantilizado. Então, elas cresceram, mas não aprenderam a se alimentar, não aprenderam a fazer boas escolhas. E hoje a gente tem essa consciência e vai cada vez mais, né, Lu, se tornando mais referência, vir buscar algo mais saudável, né? O que você tem pra gente em relação, o que seria, assim, alguns alimentos saudáveis no dia a dia, né? Igual eu comentei, né? A respeito da nossa correria. Então, no dia a dia, às vezes a gente prefere comer um sanduíche na rua, comer uma comida que não seja preparada na hora. Falta, sim, um pouco de salada, né? Porque a gente come correndo, vai no mais prático. O que você diria sobre esse movimento todo que a gente tem no nosso dia a dia? Olha, Paula, o Covid veio mostrar pra gente que o nosso estilo de vida precisa mudar. Ele deu um chacoalhão na humanidade, né? E a maioria das pessoas que passaram esses 2 anos dentro de casa, o que aconteceu com elas? Elas engordaram. Elas não estavam tendo mais tempo? Até eu engordei, tá? Até eu dei uma engordadinha. Então, na verdade, será que é isso mesmo? Será que falta tempo? Talvez hoje a humanidade ela esteja tão ansiosa, ela esteja tão se projetando tanto o futuro, tão angustiada com o que há de vir, que na verdade não é que falta tempo, na verdade falta momento. É você estar presente naquele momento. Porque
quanto tempo você demoraria para preparar uma refeição? Falo isso com as minhas pacientes, porque eu não acredito que seja possível ser saudável com escolhas da rua. Por quê? Porque o comerciante, ele oferece lucro em quê? Nos ingredientes que ele vai colocar ali. Então, você comendo fora todo dia sai muito mais caro do que você levando a sua marmitinha. E em 2 horas por semana, você consegue fazer uma batelada de comida para a semana inteira. Ah, eu não tenho tempo. Então, procure quem faça isso por você. Eu atendo mulheres que hoje estão dentro do mercado de trabalho, mulheres que já passaram daquela fase de pedir ajuda para alguém, mulheres bem-sucedidas, realizadas, que entendem que elas precisam delegar, que o alimento, aquilo que ela está ingerindo, é a energia que ela tem. Você chega no final do dia, Paula, você chega cheia de energia ou exaurida? Vou falar que exaurida. Exaurida. E vou confessar também que no final do dia eu como um misto quente. Ai, meu Deus! Confesso, gente. Não tem como, né? A gente tá no papo aqui, eu não posso mentir. Como um misto quente devido à correria do dia a dia. Então, uma coisa que eu falo muito vamos descascar menos, descascar mais, abrir menos embalagens. Qual que é o problema do seu misto quente, Paulinha? Que ali é tudo morto, né? Você precisa de energia e aquela energia tá morta. Tá morta porque ele precisa, em específico, vou falar do presuntinho do seu misto quente. Para ele durar, ele precisa de um monte de conservante. O presunto, ele é, na verdade, uma misturada de coisas que você não consegue nem identificar. E tem um super sabor, né? Porque a indústria já entendeu isso. A gente precisa de alimentos com super sabor. Então, você pega aquele presunto ali e resolve, aspas, a sua vida. Você tem um corpo lindo, um corpo, uma genética muito favorável, né? Trabalha com o seu corpo, ele é seu instrumento de trabalho. Mas com o passar do tempo, o nosso corpo ele vai cobrando uma conta. Talvez não seja com ganho de peso, mas outras áreas da sua saúde. Então, esse é o meu olhar, né? Será que é só o peso que eu estou levando em consideração? Será que isso é realmente a coisa mais importante, o peso? Eu não sei como é que são as suas clientes aqui na sua clínica. As nossas clientes se baseiam em dietas, né? Em receitinha da internet, em receitinha do Instagram. Mas aqui com nossos clientes, como a gente desenvolve um tratamento não invasivo, então a gente indica muito, a gente fala muito para nossos clientes, toma bastante água. Porque tem cliente que chega aqui que nem água toma. Quando você vai fazer uma anamnese e pergunta o que você bebe de líquido, elas falam nada. Não sei se é vergonha de falar que toma refrigerante, que toma suco, mas muitas das vezes tem cliente que não toma nem 1 litro de água, nem 500 ml de água. Isso é muito comum. E aí, a gente sabe que é muito importante para a saúde, né, para o bem-estar, para cabelo, para pele. E o que você acha, assim, desse processo de não tomar água, tem gente que tem uma certa resistência à água? A água, quem sou eu, né? O corpo humano, a maior parte dele é formado por água. Então, quando eu olho para a criação do ser humano, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E quando ele fez o homem, que ele assoprou sobre o homem o Espírito de Deus, ele colocou daquele pó da terra, veio uma grande quantidade de água. Então, para existir, você precisa de água. Um bebezinho, um recém-nascido, 85 a 90% daquele corpinho é água. Conforme você cresce, hoje uma mulher adulta, ela tem 70% do corpo dela de água. E se ela se priva, se ela se nega a água, ela está se negando vida. Quando você morre, você não tem água. Então, eu não acredito em dieta, eu sou até criadora da metodologia Magra Sem Dieta. E as minhas pacientes, elas aprendem um novo estilo de vida. Não acredito em dieta, seja dieta da internet, seja dieta de revista. Porque, como eu falei, né, o que é ser saudável? É também a questão financeira. E eu entendo, nem todo mundo dispõe de grana para investir num profissional que vai fazer ali um atendimento personalizado, entender você como um todo, né?
E as pessoas procuram dicas. Que bom que tem a internet, que bom que tem o seu canal, né? Pessoas que vêm aqui e se propõem a dar dicas para aquelas pessoas que, de repente, não estão nesse momento de investir. Mas é bem verdade que você é um ser único. Então, o que funciona para alguém da internet não necessariamente vai funcionar para você. Sim. Né? E a água, como você disse, é necessário para todos os processos. Para todos os processos do corpo humano, você precisa de água. Até do início ao fim, né? Do que você come, quando você vai ali, quando você começa a mastigar, o bolo alimentar ele vai ficar cheio de saliva, né? Tem gente que bebe junto, as suas clientes têm vergonha de dizer que bebem uma Coca-Cola, não sei se pode falar marca, mas bebe um refrigerante. Uma das grandes assim, dúvidas que eu tenho como pessoal, tá? Na hora do almoço, de uma refeição, muitas das vezes é falado que não se deve comer bebendo. Isso é verdade? Então, era isso. A saliva, ela vai ali no bolo alimentar e já começa uma reação ali. Nós temos enzimas na saliva. A digestão já começa quando você coloca a comida na boca e começa a mastigar, a saliva inicia uma digestão. Quando você coloca água, você coloca um líquido, vamos dizer que fosse só água, tá? Você diminui a ação dessa enzima, então você prejudica seu início de digestão, certo? E se ainda for um alimento que tem um pH elevado, uma quantidade de açúcar elevada, pior ainda fica essa digestão. Então, nunca zero água. Não. Se você coloca um pouquinho de água, talvez para uma comidinha mais seca, né, que você não tem... Agora no inverno a gente está utilizando umas comidas mais ricas em caldos, né? Sim. Mas no verão as pessoas tendem a estar com mais calor e comer comidas mais secas. Então elas acabam bebendo um pouquinho de água. Então, Paulinha, para te responder, depende do momento. Depende, por exemplo, mulher no ciclo menstrual, né? Que está ali retendo muito líquido, ela vai ter uma necessidade. Passa o ciclo menstrual, ela tem uma outra necessidade, porque nós somos seres hormonais, estamos sempre reagindo aos nossos hormônios. Então, se eu pudesse te dizer assim, água em pequena quantidade no almoço pode não atrapalhar tanto a sua digestão. Muito bacana, vou continuar bebendo a minha água. Então agora a gente vai dar seguimento, né, com as dicas que a Elo trouxe, alguns componentes da alimentação, para nos falar um pouquinho mais sobre cada um deles. Olha, quando você me convidou, eu pensei, como que eu posso tornar prático? Porque eu sei que às vezes a nutricionista é muito científica, né? Mas quando você, por exemplo, pensa em alimentos saudáveis, eu sei que em casa você pode estar pensando num pãozinho integral, cheio de grãos. E você pensa, uau, isso é muito saudável. Amo pão. Amo pão, eu também. Na realidade, tudo que tem aqui, tá, gente? Eu amo, sou apaixonada. Tirando o adoçante, mas vamos ver o que ela vai destruir o meu mundo. Não. Até porque eu acredito numa alimentação real, né? Então, por exemplo, pode comer pão? Pode. A magra sem dieta, ela aprende que ela pode comer tudo. O que eu preciso olhar quando eu penso num alimento como o pão? Quanto tempo esse pão dura? Na natureza, por exemplo, você compra uma cenoura, quanto tempo a cenoura dura? Pouco, porque é um consumo imediato. Quanto mais saudável, né? E hoje há um movimento para que a gente coma produtos mais naturais, quanto mais saudável, menos ele dura. Então, a vida de prateleira influencia muito se aquele alimento é saudável. E eu trouxe aqui também uma quantidade de açúcar que tem nesse pão, para você entender que o pão, 100 gramas de pão, tem 25 gramas de açúcar. Então, você está ingerindo um pãozinho. Vamos fazer o seu sanduíche com o seu mate? Eu sei que a Paula adora o mate. E aí, quanto de açúcar tem nesse mate? Aqui, ó, mais 22 gramas. Então, no final dessa refeição, você ingeriu essa quantidade de açúcar. Qual que é o problema disso? O problema é que você não sabe. O problema é que isso está escondido. Por quê? Você não olha rótulo, você disse para mim que tá o quê? Cansada. Então,
E tem aquela que acha que sabe o que tem que comer. Ai, de manhã não abro mão de começar minha dia com granola. Você já leu? O que tem no rótulo de uma granola, Paulinha? Não, nunca. Eu vou te contar os 2 primeiros ingredientes: aveia e açúcar. Açúcar mascavo, na maioria das vezes. E o açúcar mascavo é tão ruim quanto o açúcar branco. Olha a quantidade que tem de açúcar numa granola. Quando você olha assim, é diferente, porque nós somos visuais, né? Se você olhar lá, tem quem olhe o rótulo e veja, tem quase 30 gramas de açúcar em 100 gramas de granola. Mas quando você olha, você adoçaria a sua comida com essa quantidade de açúcar? Seja franca. Não. Mas é quase impossível, né, a gente ter essa noção da quantidade de açúcar que tem. É verdade. Não consigo. E é muito raro também quem para ler, né, a composição, a quantidade de açúcar que tem. A magra sem dieta para. Porque a magra sem dieta aprende. Por exemplo, iogurte. Iogurte é uma coisa que eu trouxe até esse aqui, que é o grego, né? Não vou falar a marca, mas é um grego. Olha a quantidade de açúcar que tem nesse potinho de iogurte. É grego, é bom, é ótimo. Não, o que você quer quando você busca um iogurte? Cuidar do seu intestino. Porque o intestino, Paulo, é responsável por você estar de bom humor, é responsável por você ter unhas lindas, cabelo maravilhoso. Porque não ter retenção. Tudo. Né? O intestino é o grande cara do nosso corpo e precisamos cuidar bem dele. Com o quê? Com boas bactérias. Só que a gente coloca muito açúcar. E o açúcar acaba alimentando bactérias horrorosas dentro do intestino. Então não tem como modular emagrecimento sem modular o intestino. Então pensar, por exemplo, a gente tem alternativa? Sim. No lugar do iogurte, desses iogurtes, nem vou falar dessa gente que posta aqui em Volta Redonda, adoro. Tem muita gente que não sabe nada de nutrição e vai para o Instagram e fala, foco na dieta. Aí você vai olhar lá, qual que é o foco dela? Um iogurte adoçado e com corante. Porque se tá rosinha, tem um corante ali. Nunca entrou um morango naquela loja, naquela fábrica. Mas a pessoa acha que está com foco na dieta. Não tá, porque ela não está cuidando do intestino dela. E assim, aqui na nossa mesa, quais os outros alimentos que eu poderia substituir? Ah, ótimo, Paulinha. Ó, o pão. O pão, eu não sou totalmente contra ele por conta da praticidade. Mas você gosta de pão francês? Pão francês? Encara o pão francês, porque ele dura um dia, né? É ali. Mas aí você tá me falando que o pão francês é melhor do que o pão integral? É. Em termos de vida de prateleira, em termos de edulcorantes que você tem ali, em termos de conservantes, porque o pão não vai ter esses conservantes. Ele não vai durar 7 dias como esse pãozinho aí de formadura. E é mito que o pão, ele causa uma retenção de líquido? Olha, eu vou falar sobre a ciência, né? Que a gente tem de evidência de ciência. Na verdade, a molécula do pão, do carboidrato, ela é muito grande. Quebrar essa molécula é um processo longo, exatamente como é um processo longuíssimo quebrar a molécula do adoçante. As pessoas acham que adoçante é uma opção. Não deveria. Inclusive a Anvisa, há uns anos atrás, ela disse, olha, controla a quantidade de adoçante que você ingere. Você sabia disso, Paulinha? Não. Pois é, tem gente que espirra, né, o adoçante. Por quê? É uma molécula artificial. Nós não temos enzimas para digerir o adoçante. Então, quando o adoçante entra no seu intestino, ele fica lá batendo e causando um processo inflamatório. Ora, quem está acima do peso já está vivendo um processo inflamatório. Esse alimento faz com que você permaneça inflamada. Então, eu indico, não consegue abrir mão do açúcar, vai aos poucos, né? Mas, eu vou tomar um café. Gente, encara a caloria do açúcar do que a molécula que é artificial demais. Porque as pessoas, elas acabam trocando, né, Paulinha? Não sei se fica claro isso para você na sua anamnese, mas elas trocam, elas querem o imediato. Sim. Né? Elas querem uma solução, aspas, mágica, para ontem, né? milagrosa, mas elas não querem se tornar aquilo, elas não querem pagar o preço de ser aquilo, né? E como a gente está falando de açúcar, qual você indicaria, o refinado ou o cristal?
Então, tudo é um processo. Quando eu refino, eu fui o máximo, e porque eu também vou clarear esse refino, eu tirei tudo de bom e cheguei nele. O menos pior seria o mascavo, porque não tem processo de refino. Esse que você disse, o cristal, ele é um grânulo acima. Ele é tão ruim quanto o branco. Ele também é branqueado. O demerara é um pouquinho melhor, mas ainda é açúcar, assim como o açúcar mascavo. Ainda vai aumentar a sua glicemia, vai fazer seu pâncreas trabalhar demais. Então não tem jeito, a gente foge do equilíbrio. As pessoas fogem do equilíbrio, mas é justamente o equilíbrio que vai fazer com que você não seja, por exemplo, quando você não vive da exceção, tem gente, o dia inteiro dela é ruim. E aí ela fala, não, hoje eu vou no final de semana, eu vou me permitir uma pizza, um hambúrguer, uma batata frita. Não, peraí, essa é a sua regra. A sua exceção é ter a salada. Se a gente conseguir fazer essa troca, se a gente conseguir entender que o importante é eu equilibrar no meu dia, como é que eu equilibro? No café da manhã, se eu já comi esse pãozinho aqui, se eu não quis mexer uns ovinhos, se eu não quis aprender a fazer uma panquequinha, porque as féculas são ótimas e dão a textura. E a gente sente falta de mastigar do crack. Eu tenho paciente que fala, ai, eu tô sentindo falta de um crack, de uma comida mais crocante, né? Então você tem opções. E se você não quer, então se você já não fez a opção boa no café da manhã, no almoço faça uma boa opção. Se você já sabe que almoça fora todo dia, então começa a introduzir um verdinho. Tem restaurante em Volta Redonda que cumpre as boas práticas. É verdade. Muito bacana, tá? É uma conversa que a gente, né, vai entrando a vários assuntos, vai puxando vários assuntos. Tem papo, né, pra gente render. Mas assim, é um papo muito, muito gostoso, mas é um plus, né, do que é a alimentação saudável, do que é um componente que a gente às vezes não sabia que tem essa quantidade toda de açúcar, que faz parte do café de muita gente de manhã, faz do meu, confesso, né? Vou ter que rever alguns conceitos aqui, mas acho que foi uma troca muito bacana, né? De dicas, de orientações. Agradeço pela sua participação. Fiquei muito feliz de você ter aceitado e que venha outros bate-papo igual a esse. Eu fiquei muito honrada. Vai ser muito prazer. E te parabenizar, porque é muito bacana quando você chama um profissional que sabe da área para falar e não vai lá fazer um story falando foco na dieta. Não faria isso. Então, gente, esse foi um bate-papo muito bacana relacionado à saúde e deixo aí para vocês com muito carinho essa dica, essa profissional que é maravilhosa e que vocês aproveitem o conteúdo que a gente desenvolveu aqui hoje. Beijo, até o próximo.